Bíblias no livro de Salmos, capítulo 127. Salmos 127. Um salmo que fala de 3 assuntos, podemos dizer até 4, mas o principal assunto dele é o da família. Amém, irmãos? Salmo 127. Todos acharam? Diz assim o texto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai que está no céu, meu Deus, obrigado por essa quinta-feira. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela graça de estarmos aqui para meditar, para falar contigo, a graça de estarmos aqui para aprender, meu Deus, para ministrar. A graça, meu Deus, do Senhor derramou de nós estarmos aqui com saúde, meu Pai, para nós, meu Deus, poder aprender de Ti, que é manso e humilde. Meu Deus, usa o Teu servo, meu Deus, e que a Tua igreja venha absorver o conhecimento da palavra de Deus, aplicar em suas vidas, meu Pai, e trazer, meu Deus, transformação, edificação para o nosso lar, para a nossa família, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Podeis assentar e adore ao Senhor. Ô glória, eu estava ansioso para chegar no Salmo 127. Esse salmo é tão gostoso de pregar, que eu já devo ter pregado ele, já perdi as contas. Não foram tantas vezes, mas eu já perdi as contas. E ele é um salmo que, se a gente quisesse, a gente ficaria aqui pelo menos mais umas 4 quinta-feiras falando de um versículo de cada vez, porque o assunto desse salmo ele é extenso. Para a gente entender um pouco da imensidão desse salmo, esse salmo ele é de Salomão, provavelmente no período de bonança ali da nação, durante o período de Salomão, né? Nós sabemos que Salomão ele constrói o templo, né? Então Salomão é alguém que entende de construção para falar acerca desse assunto que está no primeiro versículo. Salomão é alguém que também entende do que é vigilância, e quando eu digo isso, no sentido de vigiar a cidade. Deus prometeu para Salomão que Salomão ia ter um reino de paz, sim ou não? O reino de Davi foi um reino de muitas guerras, sim ou não? Mas de Salomão já foi um reino de paz. Mas mesmo no reino de paz, Salomão era alguém que vigiava, que ele colocava de prontidão os seus vigias para vigiar a cidade. E também ele, com a sua sabedoria, ele traz mais a seguir acerca da família. É como se Salomão desse um incentivo para o povo ter mais filhos, né? E que é um assunto bem delicado para os dias de hoje, que nós estamos no meio de uma geração que não quer ter filho, né? Que acha que filho é prejuízo, que dá muito trabalho, enfim, outras coisas mais. Mas ainda voltando na questão da imensidão desse salmo, esse salmo ele está aqui no meio dos cânticos dos degraus, não por acaso, mas também porque o seu contexto ele cabe perfeitamente com a situação dos judeus na situação do pós-exílio. Depois que o povo sai da Babilônia,
qual é a situação? Tem uma cidade para reconstruir, tem templo para reconstruir, porque Nabucodonosor destruiu o templo. Os muros das cidades estão destruídos, as casas do povo estão destruídas, o campo do povo trabalhar está destruído e tem aquela complicação que eu já falei aqui umas 4 vezes. Eles são poucas pessoas, tem pouca gente para trabalhar e muito serviço. E não só essa questão, tem pouca gente para trabalhar e tem pouca gente para se defender, tem pouca gente para defender a cidade. Porque quando volta, a nação agora é uma nação pequena. O povo de Deus, o Israel, é uma nação agora pequena, com inimigos ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Então essa é a situação, também por isso que esse texto ele se encontra aqui no 127, no meio dos cânticos dos degraus. Outra situação também desse salmo. Esse salmo ele é um salmo de peregrinação desde a época de Salomão. Também no meio da peregrinação, quando o povo de Deus eles vão para o cativeiro da Babilônia, eles já têm esses salmos, já tem esse cântico, já tem esse louvor decorado para eles adorar a Deus. Então era um louvor adorado na Babilônia, na peregrinação, quando eles podiam ir para Jerusalém e voltar. Também era usado, ele está aqui também como cântico dos degraus, porque lá no templo de Salomão tinha a parte das mulheres e 15 degraus depois tinha a parte dos homens. Então não necessariamente os hinos eram cantados na parte, era cantado nos degraus, mas eram entoados ali no pátio, tanto no pátio das mulheres, também no pátio dos homens. Tinha essa separação naquela época. Hoje precisa? Não precisa de separação. Quem foi que quebrou com isso? Jesus. Jesus é maravilhoso. Vocês vão ver isso hoje nesse salmo. O que Jesus ele fez? Jesus ele quebrou muitos paradigmas. Então, vindo ao primeiro versículo, todos se atentem a isso. O que Salomão está dizendo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Isso aqui é para a gente, né, que tem uma tendência natural de colocar a nossa expectativa na força do nosso próprio braço. Salomão está falando isso aqui acerca daquelas pessoas que se acham capazes demais. Tem as pessoas que se acham incapazes demais. Eu não dou conta, eu não faço nada. E já tem aquelas que não, eu sei fazer tudo, eu dou conta de tudo. Mas esse salmo, ele é um equilíbrio perfeito entre Deus valoriza o esforço humano, mas não é só com o esforço humano que você vai chegar lá. Esse salmo ele quer trazer para a gente essa lição. Deus valoriza o nosso esforço, mas não é só o nosso esforço que faz a gente chegar lá. A gente depende de Deus. Quando nós vamos estudar a questão do templo de Salomão, da construção do templo de Salomão, é muito impressionante. A Bíblia diz que durante a construção do templo não tinha barulho. Já pensou um negócio desse? Pastor Laurindo, que é pedreiro aqui, né? Tem os irmãos aqui também que já mexeu com construção. Já pensou uma obra não fazer barulho? Já pensou uma obra onde a obra vai sendo edificada em silêncio? Assim era o templo de Salomão. As coisas eram feitas com tanta reverência para Deus que era lá na pedreira, a 200 quilômetros de distância, que as pedras do templo, os blocos, só que eram blocos de toneladas, não blocos do jeito que a gente vê como é nessas paredes, mas blocos gigantescos que dá uma altura de 2, 3 metros. Esses blocos eram cortados lá na pedreira e trazidos para o templo já na medida certa. Quando chegava no templo, esses blocos era só encaixar no lugar. E tinha que ser preciso, não podia martelar depois para sentar, não podia bater um prego. Em 2 Reis diz que não se ouvia som de martelo, não se ouvia som de ferragem durante a obra. Era uma obra silenciosa.
gananciosa. Vocês já viram um negócio desse nos dias de hoje? Qualquer construção do lado da sua casa vai te incomodar porque vai fazer barulho. Mas lá não era só homens que estavam edificando aquela obra, não era só homens que estavam trabalhando ali. Ali tinha a presença de Deus para fazer tudo acontecer de forma perfeita. Tinha o esforço humano, Salomão estava lá de cima coordenando a obra, Salomão estava negociando com os reis de toda a terra os materiais da construção do templo. Salomão designou desde os mais altos até os mais baixos para as suas funções de um coordenar os demais, igual uma hierarquia, e assim a obra ia acontecendo. Mas na nossa vida nós sabemos que no nosso caso não importa se quando a gente edificar a nossa casa vai estar fazendo barulho ou não, né? Nós dependemos de outras questões. Dependemos das questões de edificar a nossa casa no sentido financeiro, no sentido espiritual e no sentido emocional. Vamos falar por enquanto de construção. Para a gente construir uma casa, a gente precisa das bênçãos de Deus. A gente precisa saber o que fazer. Se o nosso emocional estiver mal, a gente fica atarentado, sim ou não? E a gente precisa também de construtores capazes, de pedreiros que não vão enrolar, né? De pedreiros que vão começar a obra e vão terminar, e que a gente não vai ter dor de cabeça com essas questões. Isso nós falamos de uma construção normal. Agora, não é só de construção normal de que o texto está falando, porque nós estamos edificando algo. Independente se a gente está pensando nisso ou não, a nossa vida ela é uma edificação. Deus não chamou o seu povo para destruir, mas para edificar. Então, trazendo para o contexto da igreja, se um irmão tiver aqui dentro na intenção de destruir o outro, esse irmão é alguém que destrói ou que edifica? Destrói. E Deus não aceita isso. Então nós estamos aqui para fazer o quê? Edificar na obra do Senhor. Acrescentar tudo que Deus colocou de virtude e unção na sua vida foi para você acrescentar no reino dele, acrescentar na obra dele, acrescentar por onde você passar. Essa é uma edificação na obra do Senhor. Mas esse salmo também é um salmo de família. E na nossa casa nós estamos também na intenção de edificar. E aí entra um assunto bem sensível de se falar. Eu e você, nós estamos no nosso lar edificando ou destruindo? É para estar edificando, sim ou não? É para nós estarmos edificando. Como é que nós edificamos a nossa casa, a nossa família? Com um bom trato, com o respeito, com a vida espiritual, né? Com uma boa maneira de viver, né? De várias formas, né? Nas melhores da intenção nós somos falhos, mas nós precisamos ver e analisar o que é melhor para a nossa casa, o que é melhor para a nossa família. Então Salomão ele traz essa consciência: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É tempo da gente edificar a nossa casa. Talvez tenha alguém aqui que ainda precisa colocar alguma coisa física em casa. Algum telhado, algum bloco, algum tijolo. E Deus ele capacita. Sim ou não? Deus ele capacita para fazer. Outro sentido que Salomão traz ainda na parte B do primeiro versículo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmão, não importa a força do braço. Não importa quantas pistolas tem escondida na gaveta. Não importa o tamanho do exército da cidade. Se não for o Senhor, já é. Olha a consciência de Salomão na época. Deus prometeu para Salomão que o reino dele ia ser um reino de paz, sem guerra. E foi o reino mais próspero que teve.
Mas eu não acho que tenha sido o reino com um exército maior que havia naquela época. Até porque o povo de Deus nem sempre foi um povo muito numeroso, os judeus. Sempre foram uma nação pequena. E tinha imperadores naquela época. Tinha imperadores com seus exércitos gigantescos. Mas a nação mais próspera, o povo mais rico, o reino mais abundante e farto de todas as coisas, era nessa época o reino de Salomão. E sabendo disso, o que é normal de acontecer? Sofrer ataque. Sofrer, invasões. Porque se tem uma coisa que o povo na terra sempre teve, foi ganância por riqueza. E a riqueza estava concentrada em um único lugar naquela época, que era durante o reinado de Salomão. Alguns historiadores chegam a calcular a riqueza de Salomão para colocar em reais, em dólares nos dias de hoje. Fala que Salomão era trilionário, não bilionário, trilionário, que nunca teve alguém tão rico na face da terra. Alguns historiadores gostam de calcular as coisas, gostam de comparar Salomão com Jó e fala que ainda Salomão estava muito à frente de Jó. Então era um reinado de muita prosperidade, mas mesmo assim, Salomão, sabendo que Deus tinha prometido para ele um reino de paz, Salomão tinha os seus vigias para guardar a cidade, tinha o seu exército, tinha ali toda a organização para guardar a cidade. Mas Salomão, ele sabia que ele tinha uma promessa de que ninguém invadiria, porque o Senhor prometeu para ele e assim aconteceu. Então Salomão está entendendo aqui, se o Senhor não guardar, se não for a promessa de Deus, que vai guardar, que vai proteger, não adianta o tamanho do exército, não adianta vigia, os vigias vão dormir, não adianta ninguém. Se não for Deus, não adianta. Eu olho ainda nesse caso para a situação da minha avó. Minha avó já é velhinha desde quando eu era criança. E ela mora mais lá para baixo da UB6. E ela toda a vida, 6 horas, 6h30, ela vai para a igreja, acabou o culto, ela volta a pé para casa. Muitas partes escuras naquela UB6, aquela UB6 que já enfrentou períodos de muito perigo. E nunca nada aconteceu com ela. Porque é Deus que guarda. É Deus que guarda. Meu irmão, se Deus prometeu te guardar, Ele vai guardar. Se Deus prometeu te proteger, Ele vai proteger. E mesmo que venha acontecer alguma coisa, Ele vai estar contigo, porque quem está guardando o povo de Deus é o próprio Deus, e Ele não dorme, não tem horário para Ele deixar de proteger, para Ele não pisca o olho. Deus não pisca o olho. Amém? Então Salomão está falando, se Deus não edificar, não adianta, se Deus não vigiar, não adianta. E ele traz o sentido do porquê que ele está falando disso. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Olha a questão que ele está trazendo. A questão é trabalho. A questão é trabalho. E aqui é um assunto de ganância. Aqui é um assunto de quando a gente está angustiado pelas provisões de Deus, para Deus fazer alguma coisa, para acontecer, para a gente ter aquele emprego, para a gente ter aquela promoção, para a gente entrar naquela faculdade. E você já viu que as pessoas, não é só na nossa época, em todas as épocas, elas ficam afoitas para que aconteça logo aquilo que ela quer que aconteça. E se não acontece logo, o que ela faz? Ela quer dar um jeito. Qual é o jeito que Salomão está falando aqui? Tem gente que acorda de madrugada para trabalhar. O problema não é acordar de madrugada, é acordar de madrugada por conta da ganância. A pessoa pode acordar lá depois do dia. Se acordar de madrugada para trabalhar fosse pecado, a gente tava bem complicado, né? Quem trabalha de ônibus cedo, os padeiros, O problema não é acordar de madrugada para trabalhar. O problema é pegar da madrugada até o raiar do sol e ficar de noite no outro dia, a pessoa trabalhando
por conta da ganância, do desespero, da ansiedade dela. Vocês estão entendendo? Então, esse texto ele já foi muito mal interpretado em várias épocas, mas não é esse o sentido. Não tem problema acordar cedo ou de madrugada ou até mesmo trabalhar à noite. O problema é pegar o dia inteiro e falar assim, não, amanhã eu vou fazer a mesma coisa, depois de amanhã eu vou fazer a mesma coisa, e assim por diante. Aí a pessoa vai ter naquela vida fadigada, e ela não tá ali para a família, e a pessoa, ela trabalha, e parece que quanto mais trabalha, menos ela tem. E as pessoas, elas ficam assim. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Ou seja, não vai adiantar nada se não for o Senhor que edifica a casa, se não for o Senhor para prover, se não for o Senhor para abençoar, não adianta de nada. A gente pode levantar de madrugada e repousar lá bem tarde, na labuta, tentando, lutando para conseguir. Meu irmão, um prejuízo leva um mês todo de trabalho embora. Se não for a bênção de Deus, isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer trabalho. Já parou para pensar nisso? Você está lá na empresa, dando duro pro patrão, e meu Deus, eu preciso dessa promoção, mas esse patrão não me enxerga, então eu vou ficar aqui nessa empresa agora sem parar, e vou virar a noite nesse lugar. Aí, uma máquina lá que quebra, vai o salário todo da empresa, vai o salário todo do mês embora. Adiantou de quê? É disso que Salomão está falando aqui. Inútil vos será repousar de madrugada, levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores. O que é pão das dores? A Bíblia fala em Gênesis que do suor, né, do seu trabalho comerás. Porque é a maldição que ficou, né? Antes o homem podia ir lá na árvore, pegar seu alimento e ficar tranquilo. Mas por conta do pecado, agora o alimento dele viria da terra. Ele teria que arar a terra, e do suor, né, do trabalho, ele passaria a se alimentar. O que é o pão das dores? O pão das dores é essa questão. Comer o pão das dores é você comer, se matar para poder comer. Essa é a questão. Você está ali vivendo com o mínimo do que pode ter e com o máximo de esforço. Ô vida sofrida, e eu só tenho isso. É disso que o texto está falando. O pão das dores é aquilo que você está tendo, mas você está tendo de uma forma muito sofrida. Quando na verdade você poderia estar aqui, ó. Pois assim dá ele os seus amados. Em outras versões está aí, enquanto dorme. Tem alguém com essa versão? Pois ele dá aos seus amados enquanto dorme. No meu, ele dá aos seus amados o sono. Isso, tem algumas Bíblias que falam enquanto dorme. Porque é isso que Salomão está falando. Você trabalha na medida certa, mas você também não é preguiçoso. Você trabalha ali conforme, sabendo da parte do seu esforço, mas tendo a certeza que enquanto você vai dormir não está sendo prejuízo. Porque na cabeça de quem está afoito pelas coisas acontecer, enquanto ele está dormindo é prejuízo. Eu vou dormir, eu estou tomando prejuízo, eu podia estar trabalhando. Mas não, meu irmão, enquanto você dorme, o Senhor te abençoa, Ele te dá. Ele está fazendo por você até enquanto você está dormindo. Isso que o texto traz. Ou seja, lembrando, não é pecado levantar de madrugada para trabalhar. Não é pecado também começar ou trabalhar bastante. Mas o problema é trabalhar afoito pela a provisão, com aquela ansiedade, com aquela ganância. Tem gente que o esforço é até bom. Tem gente que ela se esforça e o esforço dela é até bom, só que ela não se contenta. Ela ganha e quanto mais ela tem, mais ela quer, e ela vai, e ela não aproveita nada na vida dela. Ela só pensa em ter mais e ter mais e ter mais. E a Bíblia não é a favor disso. Você tem, você usufrui, você descansa. Aí você trabalha, você obtém,
você usufrui e também descansa. Tem que estar tudo alinhado. Mas a questão principal é a confiança em Deus. Não, meu esforço foi bom, mas o Senhor foi quem fez. Não, meu esforço até aqui foi legal, estou satisfeito, estou indo dormir cansado, porque foi um dia de trabalho muito bom, mas foi o Senhor quem abençoou. Coisa boa é quando a gente trabalha bem, né? Vai dormir cansado, sim ou não? A gente trabalha bem, vai dormir cansado e vai dormir com aquela sensação: hoje eu fiz o que tinha que ser feito. Não é bom aquele dia das irmãs fazer a faxina e a casa fica toda arrumada, toda bonita, e aí vai dormir cansada, mas também é um sono gostoso, sim ou não? Sim. Dorme que dorme bem. E os irmãos também, quando trabalha ali, faz o dia do jeito que tem que fazer, tá cansado, deita e dorme, e é bom demais, sim ou não? Deus chamou a gente para isso. Nem para preguiça e nem para labuta, comer o pão das dores. Aquele pão assim que parece que alguém amassou. Não, irmão, é tudo na ordem e decência. Amém? É isso que Salomão está ensinando. Quando eu preguei essa mensagem no curso de teologia, eu tive que procurar o professor para entender essa questão. Professor, porque parece que Salomão está falando de uma coisa e agora parece que ele mudou o assunto. Parece que Salomão mudou o assunto. O professor, é assim mesmo. Versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Eu fiquei indignado. Mudou o assunto, professor. Está falando de uma coisa, agora do trabalho já muda para filho? Ele isso mesmo, é o salmo da família. Tem que construir a casa, tem que proteger a família, tem que trabalhar na medida certa, e agora vai falar dos filhos. Amém? Os filhos são herança do Senhor. Então olha que lindo que eu vou falar. O teu filho não é teu. O teu filho não é teu. Ele é nossos filhos emprestados. Isso tem que ficar bem gravado, para a gente não chegar numa época de Deus ter uma obra na vida deles e a gente impedir. E isso é muito sério, e isso acontece. Da pessoa achar: não, é meu filho, e se o filho é meu, eu faço o que eu quero. Não, nós estamos gerando pessoas para Deus. Olha a seriedade disso. Deus colocou na nossa mão um outro ser humano para a gente cuidar para Ele. Olha a seriedade. A Bíblia... Quer falar? Eu já fui revelado assim, irmão, que meus filhos não eram meus, que era do Senhor, que eu apenas estava cuidando, quando eles ainda eram pequenos. Tá vendo? Eu entendi confuso assim, mas depois eu entendi. Ó, Ana querendo um filho, Penina rindo dela. Mas Ana falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te dou. Jesus falou: eu tô nesse negócio. Deus falou: eu tô nisso. É desse jeito que eu quero. E Ana assim fez. Ana teve o filho e deu. O nosso filho não é nosso, irmãos. Nosso... Minha também falou isso para ela. Quando Maria teve Arthur está com 6 anos hoje. Aí a linda dela falou: você teve um filho, mas o filho não é seu. Ele deu para você cuidar, que eu vi que você tinha capacidade de cuidar. Mas o filho é do Senhor. Exatamente. Tem hora que a gente coloca nossos projetos para os nossos filhos. Não, eu quero minha filha, o meu filho, que ele estuda, que ele seja isso, que ele faça assim, tal escola para ele. Mas uma coisa é certa: o filho não é nosso, é do Senhor. Tem hora que eu paro para pensar assim, ainda nesse salmo. Falo: Deus, se não fosse o Senhor, eu não teria uma família. Se não for o Senhor, não tem como eu protegê-las. Não tem como eu protegê-las. É o Senhor que me ajuda nessa situação. Então, não tem como eu querer para mim o que não é meu. Olha essa situação. Eis que os filhos são herança do Senhor. Quem entende isso? Todo mundo entende isso, né? Os filhos não é nosso, são do Senhor. Deus não tem netos. Tá, irmãos? Deus não tem netos. Agora, olha essa situação. E o fruto do ventre
o seu galardão. O que isso quer dizer? Aí vem outra questão delicada. E o fruto do ventre, o seu galardão. Naquele tempo, né? Hoje é bem menos isso. Mas naquele tempo, uma mulher não ter filho era o quê? Uma desonra, né? Era algo terrível. Era o fim do mundo uma mulher não ter filho, né? E Salomão está falando aqui justamente dessa questão. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. É como se a mulher fosse receber o galardão de Deus por conta dela gerar o filho, né? E diante da nação de Israel, nós vemos várias mulheres estéreis, várias mulheres que para ter filho foi preciso acontecer um milagre, sim ou não? Um monte de mulher estéril. Se eu for citar o nome aqui, as mulheres com muita dificuldade de gerar, desde Sara e assim por diante, muita esterilidade. Agora, nos dias de hoje, uma mulher não ter filho porque ela é estéril, é uma desonra? Eu quero ouvir de mais pessoas. É uma desonra? Paulo falou que a mulher se salvaria ao ter filhos. Sabe quem quebrou esse tabu? Que tinha muito forte na época? Jesus. Só que não foi fácil quebrar isso. É com muito estudo, com muita vivência na palavra, para isso não perpetuar pelos dias de hoje. Mas até os antigos padres, bispos da Igreja Católica, eles tinham frases pesadas no sentido de uma mulher não poder gerar. Tem um bispo que ele é muito reconhecido até pelos teólogos e tudo, mas também tem seus absurdos. Ele chegou a dizer que a mulher tem duas vocações só. Uma é ser mãe e a outra prostituta. Olha o absurdo. Então era esse o tipo de pensamento da época em relação às mulheres. Coisas pesadas. Uma mulher que ela não gerava, ela não tinha valor de nada. E hoje nós sabemos que não é dessa forma, sim ou não? A menos em países que estão bem atrasados culturalmente. Mas hoje, uma pessoa que não pode gerar, naquela época não valia de nada para a sociedade. Hoje já não é dessa forma e graças a Deus por isso. Jesus quebrou isso. Graças a Deus por isso. Jesus quebrou isso. Jesus quebrou muita coisa, muito preconceito em cima das mulheres. Então essa parte aqui e o fruto do ventre, o seu galardão, não. O galardão da mulher não depende do filho. Depende dela ter Jesus. Olha que bênção. O galardão da mulher hoje não depende de filho, depende de Jesus. Se ela tem Jesus, se ela faz a obra, esse é o galardão dela. Amém? Amém. Mas tem benefício em ter filhos. Olha que bênção. Versículo 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos na mocidade. Primeiro, como flechas na mão do valente. Quem é o valente? Os pais. Os filhos são a flecha. Vamos de novo? Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. No caso, vou colocar o exemplo da minha família. Quem é o valente? Eu e a minha esposa. Quem são as flechas? Helena e Serena. Aí vem um ensinamento muito maravilhoso do pastor Luciano Subirá. Ele tem uma frase que eu acho que eu e minha esposa a gente acha muito interessante. Ele sabe, os filhos são as flechas do pai. Quando um arqueiro atira a flecha, é para a flecha ir aonde? Lá na frente. E é por isso que cada geração parece que ela vem mais esperta que os pais. Porque ela vai, para ela alcançar lugares que os pais não alcançou. E aí ela vai e chega lá. Tem lugar que eu chego e eu não conheço a pessoa, mas a pessoa vai e pergunta, cadê Helena? Mas eu nem conheço a pessoa, mas o nome de Helena já chegou lá. Eu acho isso muito interessante.
A flecha são os filhos. O valente são os pais. Só que Deus não entrega para nós a flecha. O pastor Luciano Subirá fala que Deus não entrega para a gente a flecha. Ele entrega o tronco. Ele entrega a madeira. E quem vai lapidar até virar uma flecha? Os pais. Vai cortar. Quem já criou filho sabe do que eu estou falando. Quem já criou filho sabe. Vem realmente um tronco e os pais que vai lapidando. Não é desse jeito, é assim, é dessa forma, não faz assim, não passa aqui, passa ali. É assim ou não é? E a gente repete a mesma coisa e repete várias vezes. Essa é a lapidação que acontece até o filho virar uma flecha e tá pronta para ser lançada. Isso na segunda parte do versículo ele fala: assim são os filhos da mocidade. Por quê? Porque Salomão tá trazendo a questão de ter filho logo, de ter filho cedo, não demorar muito. Então ele fala filhos da mocidade. Assim são os filhos da mocidade. Eu casei cedo e demorei um bom tempinho até ter filho. Mas considerando, né, que eu não tô tão acabado, eu tive filho cedo. Amém? Eu tô enquadrado aqui ainda. Filhos da mocidade. Tá tudo bem ainda. Alex teve filho cedo, não foi, Alex? Muitos irmãos aqui se encaixam nessa situação de filhos da mocidade, de ter tido filhos cedo. Porque qual é a questão? Por que eu estou falando disso? Essa questão ela se encaixa no próximo versículo, que ele fala: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. O que é aljava? Para a gente entender. Tem o arco, tem a flecha, né? Tem o arco, tem a flecha, que é a que vai ser lançada, e o arqueiro guarda as suas flechas aqui nas costas, na retaguarda. Vocês estão entendendo? Ele guarda as suas flechas naquele negócio aqui atrás. Acredito que os irmãos sabem do que eu estou falando. O arqueiro, quando ele vai atirar uma flecha, ele não joga as outras flechas tudo no chão, esparramado, né? Ele não larga tudo para lá para lançar uma flecha. Não, cada flecha tem a sua importância. Para o arqueiro, cada flecha ela foi lapidada para uma determinada distância, para lançar com uma determinada força, para fazer conforme ele precisava que fosse feito. Prestem atenção no que eu estou falando. Bem-aventurado o homem que enche a sua. Agora vamos falar de quantidade. Um arqueiro esperto, principalmente naquela época, ele tinha muitas flechas. Para quê? Para não ficar sem. Para na hora do combate não faltar. E é essa ideia que Salomão está trazendo. É bom encher a casa de fio. É isso que Salomão está falando. É isso que Salomão está falando. O bom é encher a casa de filho. É isso que Salomão está falando. Vocês riem? Mas a situação é importante. E eu vou explicar para vocês por que a situação é importante. Vou explicar para vocês. Olha o que ele diz. Não serão confundidos. Não serão confundidos. É o filho do fulano. Onde eu chego com Binha, você é filha da irmã Selma. Tem hora que o povo muitas vezes não lembra o nome dela. Lembra que ela é filha da irmã Selma. Tem hora que eu levo Binha para pregar nas roças por aí. Aí eu conheço tua mãe. Aqui, ó. Não serão confundidos. Eu sei de quem tu é filho. Já viu aquela pergunta? Tu é filho de quem? Já viu? É isso, irmãos. Não serão confundidos. Porque tá olhando e tá vendo. Tu parece com alguém que eu conheço. É o texto, ó. Quando falarem com seus inimigos, aporta-os. Olha a situação. Tá lá o Estevão velhinho. Digamos que eu tinha um filho homem. E aí chega lá o vendedor querendo me passar a perna. Oi, tudo bem? Tudo bem. Opa, é porque nós temos isso aqui.
Aí, digamos que eu tô velhinho, não tô entendendo de nada, e o vendedor tá ali quase para me passar a perna, mas aí chega quem? O filho. Ou a filha mais entendida. Não, pai, isso aí não. Lá, tá vendo? Tá vendo o que eu tô falando? Na situação do texto de Salomão, o que acontecia? Na época de Salomão, tinha confusão por causa de terra, por causa de gado. Tinha confusão por causa das posses. Porque não tinha as coisas tudo oficialmente no cartório como é nos dias de hoje. Não, eu vou lá entrar na justiça e eu vou provar. Não. Tinha gente que queria passar a perna nos idosos. Mas digamos que estava lá para passar a perna, mas o idoso tinha um filho forte. Chegava, foi o quê, pai? Quem é que ia mexer com ele? Quem é que ia enfrentar? Digamos, estou falando de um. Mas agora, o outro que chegou, não, peraí que eu vou chamar meus dois também. E aí nós vamos resolver. Então vem cá os outros. E aí, quem tem a casa cheia? Quem é que está na vantagem? Minha sogra não teve filho homem. Mas aí o povo fica só veio mulher. Eu chego nos cantos assim, a outra menina, como se fosse uma tristeza. O povo fala assim, outra menina. Irmãos, vai vir um genro. O carro da minha sogra quebrou. Esse dia ela voltando da igreja do Patagônia. Aí deixou ela na mão. Ela me mandou mensagem. Eu demorei 15 minutos para responder. Mas aí ela foi e no que eu não respondi, ela mandou mensagem para o outro genro. E quando eu vi a mensagem, eu falei, a senhora tá onde? O Binho já chegou aqui. Se fosse uma filha só, um genro só, que demorasse de responder. É aquela situação. Quando a gente é novo, a gente fala, não tá bom. Mas quando a gente tiver na certa idade, a gente fala, se eu tivesse a minha casa cheia, se eu tivesse um monte de filho aqui para me ajudar. Eu levo a avó de Jamile todo mês lá no centro para ela ir lá retirar a aposentadoria dela. E vem uma filha lá de Encruzilhada e ela vem todo mês, Magda, ela vem todo mês para ajudar a mãe dela se não tivesse nenhum. Quem é que ia ajudar a senhorinha? E a senhorinha é teimosa. Ela é uma benção. Eu dou tanta risada com ela. Ela chega nos cantos assim, se a pessoa tratar ela bem, toma 20 reais. Se deixar, ela acaba com o dinheiro todinho. Mas se não é a filha, pra ir ajudando, e a gente acha engraçado, mas a gente pode chegar numa certa idade e a gente não ficar com a cabeça boa. Botou? A situação, a gente ri, mas é uma situação que Salomão está trazendo, que é a sabedoria. Encher o filho, encher a casa de filho é a sabedoria. Minha avó precisou, quando precisa de obra lá na casa dela, é uma velhinha, quem arruma a casa dela é meu tio, que é pedreiro, Joãozinho, que é o genro dela, ajuda ela. É assim, irmãos. Lá na casa do irmão Edivaldo, o irmão Edivaldo tá cheio de genro, né, filho. Quem é que vai ajudar eles quando tiver mais velho? É a família. Antigamente não precisava. As delegacias, os xerifes de antigamente, a polícia de antigamente só resolvia problema de bandido, mas problema entre famílias não precisava resolver. Porque as famílias, elas resolviam os seus problemas. Não dava trabalho. Hoje é filho querendo processar o pai. Olha a situação que tá. Hoje tem filho querendo processar o pai. Querendo processar a mãe. Querendo processar o professor. Por conta de quê? Famílias desestabilizadas. Então, mesmo que a sua família ela seja pequena, ela tem que estar, no mínimo, estruturada. No mínimo. Tem que estar, no mínimo, ali um pelo outro. Um para ajudar o outro. Porque um dia vai precisar. E as questões, elas são assim.
A minha avó hoje está precisando da minha mãe, a minha mãe está ajudando minha avó. Daqui uns dias, a minha mãe vai precisar que eu ajude ela. E aí eu vou ajudar a minha mãe. Só que nisso, Helena vai ver que eu estou ajudando a minha mãe. E um dia, eu ou Binha vai precisar delas. E elas que vão ajudar a gente. E é com o exemplo que se aprende. É com o exemplo. Eu estou vendo a minha mãe ajudar a minha avó. O mínimo que eu tenho que fazer é a mesma coisa. E assim vai se perpetuando. Voltando a questões teológicas. Esse texto está aqui no 127, no meio dos Cânticos dos Degraus. Porque quando o povo de Deus eles voltam da Babilônia, são pouca gente. São pouca gente, e o que tem que acontecer? Os jovens da época têm que se casar e terem bastante filhos para dar continuidade à nação, ao povo de Deus. E por isso está aqui, ó, esse cântico aqui é aquele cântico de ser louvado naquela época e alguém falar, eu tenho que fazer filho, eu quero ter a minha família. É o cântico de incentivar os jovens a cultivar, a terem famílias, para que o povo de Deus crescesse e voltasse a ser uma nação povoada, uma nação de muita gente, porque eles precisam de gente para trabalhar, de gente para vigiar a cidade, precisa de gente também para trazer luz ao povo de Deus. E nesse período já começa ali uma estruturação para a chegada do Messias. O templo de Salomão ele foi destruído por Nabucodonosor, mas aí depois da volta da Babilônia precisava reconstruir os muros da cidade, precisava reconstruir o templo. O templo já não era mais aquela grande coisa, era um templo humilde, mas Jesus, ele também ia vir de forma humilde. Então todas as coisas elas aconteceram conforme o plano de Deus. Alguém tem alguma pergunta? Para nós já ir para a parte de conclusão. Então vamos concluir. Eu queria dar um exemplo para a gente confirmar isso. Porque nos dias de hoje, de fato, nós estamos vivendo em um tempo onde o povo acha que é desvantagem ter filho. E não é. Biblicamente não é. Tá bom? Tem questões que é particular. Eu não quero. A minha saúde não suporta, não dá. Não tem como. Mas mesmo que não queira ou não pode, nós não podemos dizer isso. Ter filho é prejuízo. Para questão de filho. Eu tenho uma tia que ela tem um monte de filho, o povo chega pra ela, como é que você teve esse tanto de filho? E crente chega pra ela pra perguntar, como é que você teve só 4? Como é que você teve esse tanto de filho? Gente, é o mínimo. Por exemplo, se eu tivesse só uma, quando eu e Binha ficar velho, vai ser uma pra cuidar de 2. Cabeça dura. Então pensa. 28. Aí também. Nossa, aí. Tem gente que gosta. Tem a necessidade de encher a casa? Tem, mas tem gente que gosta. Mas aí não foi muito, não. Meu tio teve 60. O tio dele teve 60. Ó, na África tem gente que passa de 100. Aí é família. Irmãos, na época de Daniel ele fez aquele jejum para Deus falar com ele. E Deus falou com Daniel acerca de tudo que ia acontecer. Deus fala para Daniel no capítulo 12
que para ele seguir o caminho dele. E detalha para Daniel as coisas que ia acontecer. Uma das coisas que Deus falou para Daniel, que o anjo falou para Daniel, foi que o povo de Deus, após aquele período, depois do exílio da Babilônia, ia ter um povo que ia fazer proezas. E o povo fará proezas. Na época, a nação de Judá estava sob o domínio dos Seleucidas. Eu falei disso na época que eu estava falando de Daniel. Nessa época, era proibido circuncidar. Quem circuncidasse era pena de morte. O templo estava profanado. Tinha que pagar tributo para o rei Seleucida lá. Ou seja, o povo estava sob um domínio terrível dos inimigos. Mas um certo pai de família, o nome dele era Matatias. Deus já tinha falado acerca do que ia acontecer. O meu povo fará proezas. E essas proezas vêm de um pai de família. Um pai de família, ele falou, não, tá errado. Nós não vamos ficar de braços cruzados diante da situação desse império que está nos escravizando. Nós não estamos podendo nem servir o nosso Deus. Sabe o que Matatias fez? Juntou 5 filhos, o homem que ele tinha, e falou, nós vamos lutar. E convenceu mais alguns judeus e falou, nós vamos para cima deles. Matatias foi um guerreiro. E eles tramavam contra o império Seleucida, que estava dominando eles. E vinha aquele exército gigantesco, eles corriam para o vale. Quando chegava no vale, aquele exército gigantesco juntava um pouco de judeus e conseguia matar todo mundo. E aí eles travavam outras batalhas, que era batalha assim, é a última, porque nós vamos morrer. Mas chegava lá, eles matavam todo mundo. Aí teve uma questão que o Matatias, o pai da família, morreu. O Matatias morreu. Mas aí veio o Judas, que é o Macabeu. Esse Judas, ele deu continuidade nessa revolução do pai. E ele continuou fazendo a mesma coisa. Enfrentava o exército e mesmo com pouca quantidade, ia para a batalha e matava todo o exército. E assim eles travavam várias guerras e guerras e guerras, até que houve um momento em que o Judas morreu. Pois os irmãos mais novos, o Simão e o Jonatas, deu a continuidade e continuou fazendo a mesma coisa até que o povo de Deus ficou livre de um império que estava dominando pouca gente. Isso é o que Salomão diz aqui. Eles já tinham conhecimento disso, isso já era um cântico na época, e eles tinham esse conhecimento. Uma família de um valente chamado Matatias, que lançava as suas flechas, que eram os seus filhos, que também se tornaram valentes. E assim o povo de Deus foi liberto através de proezas que o anjo já tinha falado para Daniel que isso ia acontecer. Então, ter filhos é bênção de Deus. Só de você estar com alguém que Deus deu para você cuidar, mas é dele, já é um presente, sim ou não? A gente ter filho é um presente de Deus. O mundo lá fora vê como um fardo. O feminismo colocou na cabeça das mulheres que o marido oprime ela, que os filhos é um fardo e que o certo é elas ficar na libertinagem com um e com o outro. Mas isso é uma mentira do diabo. Os filhos são bênção do Senhor e a família é algo constituído por Deus. Amém? Louve ao Senhor com palmas, que Deus abençoe. Se coloque de pé, vamos orar pela nossa família. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai que está no céu. Meu Deus, visita cada família, meu Deus, dos que estão aqui, meu Deus. Visita os nossos familiares, a nossa casa, meu Pai. Nós precisamos, meu Deus, de edificação vinda de Ti, meu Pai. Os nossos esforços, meu Deus, ele muitas vezes nos engana, meu Pai.
A gente pensa que é capaz, mas não é. É o Senhor por nós, é o Senhor quem abre as portas. É o Senhor, meu Deus, quem guarda a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. É o Senhor quem guarda as nossas posses. Meu Deus, se não for o Senhor, meu Deus, para cuidar de nós, o que seria de nós, ó Pai? Meu Deus, é o Senhor, meu Deus, que dá as tuas bênçãos enquanto nós dormimos, ó Pai. É de Ti que nós precisamos, ó Pai. É da Tua proteção, é do Seu auxílio, é da Tua graça, meu Deus. Nós Te pedimos neste momento. Abençoa a nossa casa, os filhos das irmãs que estão aqui, Senhor. Os filhos das irmãs, os filhos dos irmãos, ó Pai. Os pequenos, os grandes, ó Pai. Os pais dos irmãos, as mães, os avós. Dai graça, dai força. Meu Deus, derrama graça, meu Deus. Derrama graça. Nós queremos mais de Ti, meu Deus, na nossa casa, na nossa família. Meu Deus, se tiver alguém aqui ansioso, apavorado com as provisões que são necessárias, que a Tua palavra diz que o Senhor já sabe que a gente precisa, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar graça, meu Deus, que o Teu salmo, meu Deus, venha impregnar na gente para nós edificar a nossa casa. Que o Senhor venha edificar a nossa casa, edificar a nossa família. Meu Deus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Derrama graça, meu Deus santo e meu Deus poderoso. É o Senhor quem nos ajuda. É o Senhor quem cuida de nós. Meu Deus, que a Tua igreja, meu Deus, não venha ser bombardeada com ensinamentos errados, meu Pai. De que é errado ter muito filho, de que não precisa ter filho. Não deixa, meu Deus, a Tua igreja enganada, meu Deus, daquilo que está na Tua palavra. Derrama a Tua graça, meu Deus, sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.